Boa tarde a todos e bem-vindos à Brasil Conference. Eu sou Henrique Magalhães e sou estudante de MBA na MIT Sloan School of Management. Eu sou Ana Vitória França e estudo Engenharia na FRJ. Antes de começarmos, gostaríamos de dar alguns avisos gerais. Em primeiro lugar, algumas orientações sobre o acesso às sessões com voucher. Caso você possua um voucher, siga pontualmente ao painel. Após o início da sessão, caso tenhamos assentos disponíveis, permitiremos a entrada sem voucher até o preenchimento da sala. Para esta sessão, este painel está sendo gravado e transmitido ao vivo para todo mundo. Utilizaremos o aplicativo Slido para receber perguntas de nossos palestrantes. Basta ir ao site slido.com e utilizar o código de acesso da Brasil Conference, BC19. Pedimos que, por favor, deixem os seus celulares no modo silencioso e, ao final do painel, não deixem de dar seu feedback no aplicativo. É com enorme prazer que apresentamos a vocês o painel Mais Justiça, o papel do Supremo Tribunal Federal. Iremos discutir o crescente protagonismo do judiciário na vida pública brasileira e, em especial, a interação entre os poderes judiciário e legislativo na defesa da democracia e dos direitos humanos. Para discutir esse tema, temos o prazer de dar as boas-vindas ao ministro-presidente do STF, Dias Toffoli. José Antônio Dias Toffoli é um jurista e magistrado brasileiro. É formado pela Faculdade de Direito da USP, onde também foi professor no curso de pós-graduação. É ministro do STF desde 2009, sendo seu atual presidente. Dias Toffoli já foi advogado-geral da União, ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Temos também o prazer de dar as boas-vindas à senadora Cátia Abreu. Cátia Abreu é empresária, pecuarista e política brasileira, filiada ao Partido Democrático Trabalhista. Atualmente, em seu segundo mandato como senadora do Tocantins, Cátia já foi ministra da Agricultura, além de ter sido a primeira mulher a presidir a bancada ruralista no Congresso Nacional e a primeira mulher a presidir a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, uma das maiores instituições de representação do agronegócio no mundo. Atua nas áreas de agropecuária e infraestrutura, com foco na defesa da competitividade, pela saúde e pela geração de emprego e renda. Para moderar o painel, gostaríamos de dar as boas-vindas a Oscar Vilhena. Oscar Vilhena é diretor da FGV Direito São Paulo, onde leciona nas áreas de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito e Desenvolvimento. Foi procurador do Estado de São Paulo, diretor executivo do Ilanude, fundador e diretor da Conecta Direitos Humanos. É também colunista do jornal Folha de São Paulo e membro do Instituto Pro Bono e Open Society Foundations. Vamos dar início ao nosso painel, tentando responder à pergunta. Afinal, qual é o papel do STF? Obrigada e aproveitem. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer, um privilégio estar aqui com o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, e com a senadora Cátia Abreu, uma proeminente membro do nosso parlamento. A pergunta que os organizadores montaram, colocaram, poderia ser uma pergunta trivial se nós estivéssemos em momento de absoluta tranquilidade e normalidade no Brasil e se nós não tivéssemos um Supremo Tribunal Federal que assumiu ao longo desses últimos 30 anos um papel de tão grande poder dentro do sistema político brasileiro. Mas, neste momento, essa pergunta não é nada trivial. Nós ingressamos num forte e turbulento processo, que eu chamaria de um processo de crise política a partir de 2013. O Supremo teve uma participação muito grande dentro, e em alguma medida também emerge dentro desse processo de crise política. Por outro lado, nós temos uma pressão econômica muito forte, e essa pressão recai sobre a reforma da Constituição em diversos dos seus aspectos originais. Nós temos aqui um ilustre membro da Câmara dos Deputados que terá que enfrentar, o doutor Eduardo Cury, terá que enfrentar a reforma da Previdência.
e, evidentemente, que o órgão que tem por responsabilidade garantir a Constituição, no momento em que essa pressão por reforma da Constituição é muito grande, no momento em que esse turbulento processo político desagou na ascensão, pela primeira vez nesses 30 anos, ao poder, ao executivo, de um grupo de extrema-direita e que tem uma contundente posição expressa, né, que muitas vezes se choca com a Constituição. Como o Supremo irá se comportar neste ambiente? Esta não é uma questão trivial. Como os organizadores me pediram para dizer apenas 2 palavrinhas sobre o Supremo Tribunal Federal, antes de passar para os debates e provocá-los com essas perguntas, né, eu queria dizer que o Supremo brasileiro sempre teve um papel bastante proeminente na história brasileira. Desde o momento em que nós criamos o Supremo, em 1891, havia a percepção de que ele pudesse substituir o poder moderador, né? Ele agiu com grande heroísmo em determinados momentos da sua história, ele foi castrado durante o regime Vargas, também o regime militar aposentou diversos dos seus ministros. No entanto, a partir de 1988, ele retoma esta posição que havia sido proposta a ele desde 1891, especialmente por Rui Barbosa, né? E essa posição central, essa posição proeminente do Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, se dá por um conjunto de razões. Em primeiro lugar, nós temos uma Constituição que é altamente ambiciosa, ou seja, ela busca transformar o país e ela é muito ampla, ela regula diversos aspectos da nossa vida. Evidentemente que a consequência disso é que quem tem a responsabilidade de guardar a Constituição estará necessariamente envolvido em todos os problemas que a Constituição toca. Se a Constituição fosse pequena, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade do Supremo seria menor. Como a Constituição é amplíssima, o Supremo sempre estará na capa de todos os jornais, todos os dias, a qualquer tema relevante, porque esse tema relevante necessariamente é constitucional. Então, esse é o ponto inicial. O segundo ponto, porque a Constituição concentrou num único órgão judiciário 3 funções que em outros países do mundo estão normalmente dispersas entre outras instâncias do Poder Judiciário. Ele é Corte Constitucional, que pode ser acessada diretamente por um conjunto bastante grande de atores, em especial pelos atores políticos que transformaram essa jurisdição do Supremo quase que numa terceira casa do Senado, porque toda vez em que a minoria se sente derrotada no processo político, ela recorre ao Supremo Tribunal Federal. Ele é Corte Constitucional, com uma velocidade de ingresso no sistema político muito rápido, acionada seja pelos partidos políticos, seja por outros atores. Ela é uma corte de últimos recursos, sem muito filtro. O filtro foi criado a partir de 2004, 2005, mas ainda assim recebe um número muito grande. Só para que vocês tenham uma ideia, o Supremo Tribunal Federal, em 1988, recebeu 18 mil causas, ele chegou a receber 140 mil e hoje ele está por ordem de 90 mil, é isso? Exato. Um pouco menos do que isso. Ou seja, houve uma explosão de litigiosidade constitucional e tudo isso chega ao Supremo Tribunal por via recursal. No entanto, ele tem ainda uma terceira função, e essa função que ficou, em alguma medida, dormente por muitos anos, ela aflora a partir do julgamento do mensalão. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal é um foro especial para o controle da classe política brasileira, seja através do julgamento das questões que se dão interna corpus, das casas congressuais, dos atos administrativos da presidência, mas, sobretudo, da questão criminal, ou seja, não conheço corte no mundo que tenha um papel de ser primeira instância criminal de um sistema político, onde verifica-se uma extravagância de casos criminais dentro da classe política. Então, ao enfechar essas 3 funções, evidentemente que o Supremo passou a ser muito demandado ao longo desses 30 anos, e se num primeiro momento ele agiu com uma certa deferência ao sistema político, ele vai assumindo cada vez mais autoridade e respondendo àquelas demandas que lhe chegam.
ora respondendo contrariamente à vontade da maioria, em grande medida, vamos dizer, ele concorda com aquilo que foi feito pelo sistema político, mas em outras vezes ele também é chamado para suprir as omissões do próprio sistema político. Então, isso é que deu uma centralidade ao Supremo Tribunal Federal nos últimos 30 anos no Brasil. A crise, como eu disse, ela traga o Supremo em função não só do processo de impeachment, mas também da Lava Jato. A jurisdição do Supremo, ela, em alguma medida, e aí vai uma crítica, ela se fragmenta demais, ou seja, os ministros assumem uma certa proeminência em face do próprio plenário, e isso vai desgastar, em alguma medida, a autoridade do Supremo nos últimos anos. Então, a questão, e eu prometi ser provocador, a primeira questão que eu coloco para o ministro Dias Toffoli é: se no momento em que o Brasil mais precisa de uma Corte Constitucional que seja capaz de defender a Constituição, seja dos ataques de um governo que se demonstra hostil a valores da Constituição e de um processo econômico que impõe determinadas mudanças à Constituição, o Supremo, em face dos seus problemas internos de fragmentação, se ele está na sua melhor posição para assegurar e garantir a Constituição de 1988. Boa tarde a todos, querido professor Oscar Vilhena, senadora Cátia Abreu, querido colega, amigo Luiz Roberto Barroso, uma honra tê-lo aqui na audiência, deputado Eduardo Cury, senhoras e senhores, estudantes, professores. Esta questão relativa ao Supremo Tribunal Federal, se ele está a postos para cumprir o seu papel, nós podemos voltar um pouco no tempo, Oscar, e no seu próprio livro, fazer um pouco de propaganda aqui, do livro A Batalha dos Poderes, do Oscar Vilhena. Depois eu te dou um. Eu já comprei no Kindle, mas aceito um autografado, com certeza. Mas a questão é a seguinte, como o próprio Oscar falou, de 2013 para cá, o país passou a viver, eu não gosto do termo crise, porque a crise ela significa ruptura. Nós estamos vivendo momentos dentro do Estado Democrático de Direito, que nós temos que ver com naturalidade, não como algo que seja fora do normal. Então, o que nós estamos vivendo é, para chegar, o que aconteceu em 2013, que é o marco que ele coloca no livro, é a partir do qual começa uma certa instabilidade no nosso país, nós temos que verificar o quê? Vamos rapidamente dizer o seguinte: 1894 é a primeira eleição direta para presidente da República, 3% da população votava. 1934, 7%. 1945, Congresso Constituinte que fez a Constituição de 46, 13% era a base eleitoral. A última eleição presidencial antes do golpe de 64, 22% da população brasileira votava. No processo constituinte de 86, as eleições de 1986, 77% da população brasileira era eleitora. Isso mudou tudo. A base democrática fez com que chegassem, e o presidente Fernando Henrique Cardoso falou ontem no seu painel, exatamente isso. A Constituição de 1988, a Constituinte 87, 88, trouxe para o palco da democracia classes sociais, protagonistas que jamais foram ouvidos. Foram 72 mil emendas populares. E a Constituição, então, abarcou uma série de direitos e garantias. Ora, a partir dessa Constituição cidadã, que passa a garantir uma série de direitos, ela tinha que ter o seguinte, tinha que ter quem garante esses direitos, para que não fosse só um texto no papel. E, para isso, ela dá uma série de instrumentos e ferramentas processuais jamais vistos, não só à sociedade, mas criando um Ministério Público que não é um Ministério Público só para tratar da ação penal. É um Ministério Público que trata de cultura, que trata do patrimônio histórico, que trata do patrimônio cultural, que trata do meio ambiente, que trata das minorias, que trata das discriminações, ou seja, cria uma instituição autônoma que passa a ter uma série de poderes para poder provocar o judiciário. Ou seja, o judiciário passa a ser alvo de uma série de
pedidos e uma série de iniciativas que envolve toda a sociedade, para garantir que aqueles direitos que foram colocados por essa massa de pessoas que eram excluídas com as eleições de 1986 e o processo constituinte fossem garantidos por um poder judiciário autônomo e independente. Com os governos, depois da crise dos primeiros governos pós-Constituição, a impeachment de Fernando Collor, a transição de Itamar Franco, os dois governos estáveis foram os dois mandatos de Fernando Henrique e os dois mandatos de Lula. Nos dois mandatos de Fernando Henrique e nos dois mandatos de Lula, Oscar, senadora Kátia, 45 milhões de brasileiros abriram conta de bancária. 45 milhões de brasileiros abriram conta bancária. É uma Argentina inteira que era excluída. Uma Argentina inteira que era excluída. Pois bem, surge uma nova classe média, surgem novos atores sociais e aí vem a situação econômica no mandato de Dilma Rousseff, a partir do seu segundo ano, no seu primeiro mandato, que gera em 2013 pessoas nas ruas, querendo mais serviços, melhores serviços. Por quê? Porque essas pessoas começaram a andar de avião, essas pessoas começaram a ter acesso a uma série de meios que só classe média, média alta ou classe alta tinha acesso, e essas pessoas começaram a reivindicar, e foram às ruas reivindicar melhores serviços na educação, na saúde, no transporte, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. E aí começa 2013. A irresponsabilidade fiscal, que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, que ontem foi debatido, também no painel do Fernando Henrique com Steve Stiglitz e com o professor da FGV. Então, o que nós tivemos? A partir de 2013, nós tivemos povo na rua. 2014, uma eleição acirrada, onde o discurso foi do nós contra eles. Foi o ovo da serpente do ódio que hoje nós não podemos deixar entrar na nossa sociedade. Aquele discurso não veio de agora, não veio da direita ou da extrema-direita, Oscar. Aquilo foi colocado lá atrás, em 2014. Foi plantado lá atrás, pelos dois grupos que chegaram ao segundo turno, em 2014. 2015 começa as operações de combate à corrupção. E depois eu vou falar sobre elas, não é esse o momento. Elas começam por quê? Porque os instrumentos normativos legais foram colocados ao longo desses últimos tempos, os atos normativos. Depois eu vou listá-los. Então, vem as operações. Começa um processo de impeachment. 2016, impeachment de presidente da República, cassação do presidente da Câmara dos Deputados, que depois é preso. 2017, o TSE, por 4-3, mantém a integridade da chapa Dilma Temer. Nessa altura, Dilma já não era mais presidente, o Temer é que era o presidente, e não caça, um voto não caça o presidente. Isso é justiça também. Você tem 2 denúncias contra o então presidente da República. 2018, nós chegamos ao processo eleitoral, iniciando em abril com a prisão de um ex-presidente da República que deixou o Palácio do Planalto em 2010 com 80% de popularidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Todos esses fatos que eu narrei, de 2013 a 2018, Oscar, passaram pelo Supremo Tribunal Federal. Todos. Eu, Luiz, tivemos que votar nesses casos todos. E os nossos outros colegas. Presidências Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, todos nós, e depois eu que pego já um pouco antes do primeiro turno de 2018 e assumo a presidência, todos nós conduzimos o Supremo. Pode-se concordar ou discordar desta ou daquela decisão, Oscar, mas o fato é que o Supremo foi o fator de estabilidade democrática no momento em que o Legislativo e o Executivo estavam exatamente colocados sob cheque. 1/3 da Câmara dos Deputados sob investigação, 1/3 do Senado Federal sob investigação. Presidentes da República sofrendo impeachment, presidente da Câmara dos Deputados sendo afastado e cassado e preso, presidente da República, novo presidente da República sendo denunciado. Todos esses casos foram levados ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, se nós chegamos até aqui e o povo pôde escolher os seus representantes no Congresso Nacional
na presidência da República, nas assembleias legislativas, nos governos de Estado e do Distrito Federal, foi graças a esse trabalho do Supremo Tribunal Federal. A resposta que eu dou para o futuro é a seguinte: quem enfrentou tudo isso saberá enfrentar o futuro e os desafios do futuro, que eu não sei quais são, porque eu não sou adivinho. Tá bom. Bom, eu agradeço, ministro. Tem uma série de perguntas. Eu estava aqui, eu não estava simplesmente olhando, googando. Tem uma série de perguntas que eu estou recebendo de pessoas que estão fora aqui do evento. Eu vou passar primeiro para a senadora e depois nós voltamos com as perguntas que estão sendo dirigidas a você. Senadora, também gostaria de fazer a provocação de que, nesse embate entre os poderes, o Supremo, pela primeira vez, está sendo objeto de algo que é inédito na história do Brasil, que são ameaças de impeachment que estão sendo protocoladas no Senado Federal a cada vez que um ministro ou um conjunto de ministros decide em desacordo com aquele grupo dentro do parlamento, né? Eu gostaria que a senhora também, na sua análise, fizesse uma abordagem desse novo tipo de estocada que passou a fazer parte da nossa vida política. E não só, e isso não é especificamente a senhora, mas se a senhora quiser abordar, também temos uma nova sociedade uncivil, né? Uma nova sociedade hostil dentro que o ministro Toffoli, em alguma medida, tocou, quer dizer, o Brasil se polarizou intensamente, e essa sociedade que anteriormente acatava de maneira civilizada as decisões que eram tomadas pelas instâncias institucionais, em especial o Supremo Tribunal Federal, hoje a atacam de maneira bastante violenta, né? Então, eu gostaria de saber como é que o Senado reagirá a um Supremo independente, se um Supremo independente corre o risco de ser atacado pelo Senado. Obrigada a todos, obrigada pelo convite honroso para estar aqui neste grande evento, cumprimentar o Oscar Vieira, doutor Oscar Vieira, nosso presidente ministro Toffoli do Supremo, Luiz Barroso, ministro também do nosso Supremo Tribunal Federal, deputado Eduardo Cury e a nossa deputada Tabata de São Paulo, a mais jovem deputada do Congresso Nacional. Tem carinha de 15, mas tem um pouquinho mais, tem 25. Bom, eu cumprimento a todos e gostaria de, primeiro, declarar que não tenho formação jurídica. Eu sou psicóloga de formação, mas o que eu entendo para valer mesmo é da roça. Mas quem precisa? É da roça. Mas, como senadora, já no segundo mandato, deputada federal, eu tenho por obrigação conhecer minimamente as questões e as principais funções das instituições que compõem a democracia, como a Justiça, o Congresso Nacional e o Executivo. Vou, finalmente, responder a sua pergunta fazendo algumas considerações. Primeiro, eu quero me apresentar como senadora do Tocantins, igual o livro ali fazendo o merchandising. O Tocantins é o melhor estado do Brasil depois do de vocês, certo? Então, eu quero passar as mãos do ministro, o Jalapão, que é um dos lugares mais lindos do país. Eu já presenteei o Oscar antes, também com essa maravilha, e distribuí alguns aqui que eu pude trazer. Bom, o Oscar disse uma coisa muito interessante e é justamente o que eu pretendia aqui explanar. Nós temos uma mega Constituição, que não foram os ministros que pediram, ao contrário. Quem formulou e construiu essa Constituição foi o Congresso Nacional. Então, uma Constituição, inicialmente, de 88, já era grande antes de 88, mas depois de 88, com 250 artigos, 105 emendas constitucionais e fora as mais de 80 disposições transitórias. O próprio nome já fala, transitórias, mas tem algumas que têm mais de 30 anos. Então, junta tudo isso, eu não sei como é que eles conseguem, no número de 11, viver nesta loucura toda. É muito ou pouco? Isso tudo eu estou falando de 30 anos, 250 artigos, 150 emendas e mais de 80 disposições transitórias, se eu não estiver errada. Depois o ministro Toffoli me corrige e eu aceito a crítica tranquilamente. Por exemplo, antes o imposto chamava ICM, antes de 88. Depois de 88, ICMS. Isso virou uma disposição transitória que já tem 30 anos
e ainda continua sendo disposição transitória. Então, comparando com os Estados Unidos, que a nossa 30 e a deles 200 anos, eles iniciaram com 7 artigos, são 27 emendas constitucionais em 200 anos, e a diferença é enorme, de 250 para 7, com mais 27, 34 artigos. Então, os americanos se recusam a colocar na Constituição aquilo que não será cumprido, aquilo que não pode, não deve ser cumprido, e que é uma política pública que depende de orçamento, que depende de voto, que depende de lei, que depende de vontade popular. Como é que eu posso colocar isso na Constituição? Eles estão corretos. Então, quanto maior a Constituição de um país, e hoje há muitas críticas do poder do Supremo Tribunal Federal, que está legislando em cima do Congresso, e eu quero aqui não defendê-los, ao contrário, apenas justificar a importância das nossas instituições e o que tem atrapalhado esse relacionamento. De fato, tem sim. Nós estamos vivendo um momento muito especial, onde o Supremo tem sofrido muitas críticas, e eu vou dar a minha opinião por quê, e muitas reclamações por parte do Congresso, por achar que eles estão legislando. Então, bom, quanto maior a Constituição, você está dando ao Supremo maior ou menor poder? É óbvio que a Constituição de 88, feita pelos parlamentares, deu um poder absoluto ao Supremo, entre aspas, a se meter no mínimo, no micro e no macro. Mas fomos nós que colocamos essa condição para eles. E não fizemos igual aos americanos, que colocamos os princípios gerais. É uma corte constitucional, então ela avalia apenas a Constituição e a inconstitucionalidade de algumas leis, ou de todas as leis. Então, essa forma de entrar no micro e no macro foi imposta em 88 pelo próprio Congresso. E com esse número de artigos e emendas, essa Constituição é um convite muito bem feito para o Supremo entrar em todo tipo de assunto, em toda confusão, em toda polêmica. Porque isso trouxe uma judicialização enorme do país. Eu cito como exemplo, os direitos. O que são direitos? A Constituição brasileira tem muitos direitos. Isso como se tivesse escrito na Constituição brasileira, num passe de mágica, numa varinha de condão, as coisas estivessem garantidas de acontecer. Então, por que os americanos não colocam tantos direitos na Constituição? Porque não depende só de estar escrito na palavra e no livro de leis. Nós precisamos de mais coisas em determinados direitos que não é só essas garantias. Então, os direitos tradicionais, os direitos clássicos, ninguém aqui se discute. A liberdade de ir e vir, o direito de religião, liberdade de expressão, devido processo legal, enfim, isso é unanimidade no mundo inteiro. Agora, o Brasil desce a direitos que, na verdade, são promessas. Direito à educação universal, direito à saúde integral, direito à moradia, direito a tudo. E que garantia têm os brasileiros de todas essas promessas? Porque, no que diz respeito à educação, por exemplo, por que não está na Constituição americana? Porque a educação, ela é planejamento, ela é programa de governo, ela é uma obrigação, sem precisar estar escrita na Constituição, mas que depende de prazos, depende de votos, depende de ideias, ideologia dos partidos, e que isso tem que ser discutido no Congresso Nacional. Como faremos, quando faremos, por que faremos. Não é a Constituição que vai garantir isso, é a consciência dos parlamentares e uma discussão muito aberta, franca e transparente de como fazer. E na saúde? O que virou a saúde hoje? Os juízes não fazem mais outra coisa a não ser despachar mandato de segurança para comprar remédio e obrigar a fazer a cirurgia. Quer dizer, por quê? Porque está na Constituição. É claro que isso é um dever, é um direito, independente de ser constitucional. Mas, à medida que eu coloco na Constituição, eu ocupo a Corte Suprema em todas essas ações. Eu ocupo o judiciário inteiro com essas ações. Eu não estou aqui entrando no mérito de ter o direito ou não. É óbvio que todos têm o direito. Nós estamos apenas aqui, eu estou tentando discutir
a forma de que isso está sendo colocado. Então, quanto mais ativista é o Supremo, porque tem uma Constituição enorme, o que acontece com a sociedade? Ela vai exigindo cada vez mais desse Supremo, inclusive coisas que eles não podem e não devem fazer. Coisas que não estão na Constituição, que estão nas leis, ou que não foram feitas as leis e que o Congresso Nacional precisa legislar. Uma crítica construtiva. Nós estamos, neste momento, vivendo o pior dos mundos no que diz respeito a essa revolta da sociedade, que foi a minha pergunta inicial, as ameaças, a hostilidade da sociedade, né? É porque, como a Constituição autoriza os ministros do Supremo a entrar do micro ao macro, eles viraram, na verdade, na cabeça das pessoas, políticos como nós. E são tratados como tanto. Entram no avião, são xingados, não pode entrar no supermercado, não pode entrar no restaurante, isso são alguns que já me reclamaram, porque ficaram pessoas populares como se votadas tivessem sido, demandando em áreas que, na verdade, eu defendo, nada é mais importante do que a democracia, uma justiça independente, sou a favor integralmente de uma justiça independente e de um Congresso independente. Então, às vezes, o que revolta e traz indignação a alguns colegas, e eu evito criticar a justiça brasileira, e não gosto que também critiquem negativamente o Congresso Nacional, porque tem pessoas que erram, mas não é o Congresso que errou, o Supremo que errou. Nós temos que individualizar e pessoalizar esses erros. Então, é igual aquelas histórias das empresas que praticaram corrupção. Eles destroem a empresa, além de prender as pessoas, ainda destroem a empresa junto. Na verdade, nós temos que procurar aqueles que estão fazendo as coisas erradas e não criticar as instituições que são sagradas para a democracia. E eu entendo que esse mau humor do Congresso Nacional é porque, de fato, com a exigência e a pressão da sociedade, o Supremo, às vezes, tem avançado, sim, sobre legislações que o Congresso devia fazer. Certo? Eu poderia dar aqui alguns exemplos de episódios onde não estão na Constituição, mas que foram decididos pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a prisão em segunda instância. Eu sou legalista. Eu, na época, quando aprovou a prisão, se não me engano, foi unanimidade, ou quase que unanimidade, a prisão em segunda instância. Eu não tenho nenhum problema com isso. Quer prender em segunda instância? É mais justo? Então vamos mudar a Constituição. Porque na Constituição está escrito que ninguém pode ser preso enquanto não transitar em julgado. Ninguém pode ser condenado enquanto não transitar em julgado. E o que é transitar em julgado no país? Não é a segunda instância. Então, eu até gosto da prisão em segunda instância, mas eu gosto mais da Constituição. E acho que nós temos que mudar ela para isso. Certo? Acho que isso é importante. Nós só vamos manter a democracia segura se a gente souber dividir direitinho o papel de cada um. Então, o Congresso, por vezes, deve irritar o Supremo também. Esse povo não julga, e nós não podemos nem sair na rua de tanta cobrança, os e-mails, as caixas estão cheias, então nós vamos aqui legislar. Mas o que precisa ficar claro é que o momento do Congresso é muito diferente do momento do Supremo. Então, se o Supremo invade a competência do Congresso, nós estamos atingindo a democracia. Porque se nós não votamos até hoje a questão do aborto, é porque os parlamentares sentem que na rua a população não quer. E nós fomos votados. Nós fomos votados por pessoas, fomos nomeados pela população brasileira para defendê-las no Congresso Nacional. Os juízes têm a sua opinião, mas o que é votado no Congresso nem sempre é o que eles querem ou esperam. É assim no mundo inteiro. Então, esse é um exemplo muito clássico e que essa matéria do aborto, é uma opinião pessoal que o Congresso fez e votou, ajudou muito o discurso do candidato presidente atual, Bolsonaro. Como a população não estava preparada, a maioria é contra o aborto, ela, de certa forma, se rebelou. Então, ao mesmo tempo que ela exige do Supremo posições, quando o Supremo julga
diferentemente do que eles querem, aí fica contra o Supremo. Ah, não, nisso o Supremo não podia ter julgado, porque nós somos contra o aborto. Agora, prender gente, que a corrupção está agora na moda. Então, a pressão do Supremo agora é a corrupção. Tudo vai macular a Lava Jato. A Lava Jato virou agora o manto de Nossa Senhora. Nada pode tocar. Nenhuma lei tem que ser feita. O que é isso, gente? O Brasil não vai viver em função da Lava Jato. Ela é ótima, mudou muita coisa, ela que continue fazendo o seu trabalho. Agora, não venha nos ameaçar, nos chantagear que qualquer matéria que o Supremo decida, isso está atrás de ferir Lava Jato. Essa briguinha de poder que a primeira instância federal e parte do Ministério Público e da primeira instância federal está fazendo contra o Supremo Tribunal Federal, isso não é justo com a democracia, isso não é legal. Por quê? Eles, ministros do Supremo, têm uma diferença grande dos juízes de primeira instância. Qual será? Os ministros de primeira instância, os juízes federais, tanto juízes de primeira instância, desembargadores também são escolhidos. O que acontece com eles? Eles são concursados, eles são de carreira. Então, quando eles foram nomeados, a população brasileira não sabia o que pensa cada um deles. Então, ele passou no concurso, a maioria que passou no concurso é a favor do aborto. A população não vai se sentir representada, porque ela não foi consultada. Então, agora, os ministros do Supremo, não. Eles são escolhidos e são vitalícios, porque são escolhidos pela política, como é nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos e na Europa, quem julga a Constituição são juízes que são escolhidos pela política. Na França, a Corte Constitucional, 3 escolhidos pela Câmara, 3 pelo Senado e 3 pelo Presidente da República. Na Alemanha, parecidíssimo, da mesma forma. São 8 da Câmara, 8 do Senado. Tem os juízes de carreira na França, mas não julgam constitucionalidade. Tem uma Corte Constitucional Especial, nomeada pela política, para poder, quando chega no juiz uma matéria constitucional, eles mandam para a Corte Constitucional, eleita pela política, depois devolve para o juiz de carreira, e aí sim ele julga. Então, essa diferença de escolha entre juiz de primeira instância federal e o Supremo Tribunal Federal é uma diferença enorme. E agora está gerando uma guerra, como se fosse uma guerra de conceito, de caráter e de ética. E a vida não é assim. Cada ministro do Supremo que lá está foi escolhido por um tipo de presidente da República em cada momento da vida brasileira. Por isso que no Supremo eles pensam diferentes entre eles. Qual é o problema disso? Isso é ótimo, isso é bom. Cada um tem um pensamento, assim como é o Congresso. Agora, para encerrar, eu acho que o pior de tudo, me desculpem, é a TV Justiça. Desculpa, ministros. A TV Senado e a TV Câmara, não. O povo lá foi eleito, tem que mostrar a cara mesmo. Agora, a Corte Suprema, gente, esse povo não podia andar nem de avião de carreira, sinceramente. O Brasil tinha que custear isso. Não estou aqui bajulando, não tenho nenhum processo lá, graças a Deus. Espero nunca ter. Mas não tenho. Não é nenhuma grande vantagem, nem estou menosprezando ninguém, é apenas para deixar claro que eu não estou aqui bajulando os ministros do Supremo. São todos vitalícios, né? Podia até parecer. Então, o que acontece? Qual seria o grande favor que nós faríamos ao Brasil? E nós temos que pensar nisso, presidente. Nós temos que fazer aquilo que o senhor falou. Outro dia aí, eu achei ótimo, que nós mulheres conhecemos bem o que significa isso. Uma lipoaspiração da Constituição Federal. É verdade. Não precisa chegar aos Estados Unidos, não esperamos tanto, mas é um nome fantástico que você usou para definir. Então, vamos tirar o que não é necessário dessa Constituição. Antes de 88, Supremo e STJ não era um tribunal só? Já dividiu, fez o STJ e deixou o Supremo. Um tem 11 e o outro tem quantos? 33. 33 juízes. Então, já tem o Supremo, já tem o STJ com 33 juízes. Esses 11 aqui, eles têm que cuidar
do geral da vida brasileira, dos direitos fundamentais, das regras básicas de como deve funcionar a democracia, as instituições. E vamos deixar esse povo trabalhar. Tem uns aí que estão precisando mandar trabalhar. Esses aqui tem que deixar trabalhar. Então, o preço é alto. E a TV Senado, o que acontece? Eu gosto sempre de comparar. Estou terminando, juro. Por favor. É porque mulher e política, vocês sabem, minha filha, duas coisas juntas, a gente fala muito. Olha só a diferença. A Corte Suprema Americana, se eu estiver errada, pode me corrigir. Vocês são muito estudiosos, tanto Barroso como Toffoli. Mas é o que eu consegui estudar um pouco. Aqui, em nenhum lugar do mundo tem TV Justiça. Só no Brasil. Por que será? De onde saiu isso? Eu penso, nunca me disseram que eles têm arrependimento disso. E não foram eles, deve ter outros aí para trás. O que significa isso, gente? Aqui na Corte Americana, os ministros ouvem em audiência todos os advogados. E, inclusive, diferente de lá, do Brasil, a Corte Suprema pega pesado. Especula e questiona os advogados até no sangue. Não fica barato, não. Vai lá e faz sua defesa e vai embora. Não, peraí um pouquinho. A sua matéria aqui eu já li, meu amigo. Agora eu quero que você responda como que eu vou fazer isso, assim, assim, assado. Então, é assim que me informaram. Depois de todas essas audiências, o áudio dessas audiências são todas depois publicadas. O áudio dessas audiências. Na hora do vamos ver, de decidir, os juízes vão para uma sala separada, sem nem assessor, e definem os seus votos. E o voto vencedor, por princípio, é o voto de princípio, que eu posso votar sim, porque a toalha é vermelha. Ele votou sim, porque gostaria que ela fosse rosa. Não conta voto sim. Tem que ser voto sim por princípio. Não é assim, ministro Barroso? Então, o voto vencedor, fala que é, o voto vencedor... o voto vencedor, ele é unanimidade por princípio. Aí o que acontece? Todos assinam juntos. Ninguém sabe quem é o dono do voto. Isso vocês acham que é para evitar a transparência? Fazer as coisas escondidas? Não, para protegê-los. Eles precisam de proteção para julgar. Eles não podem ser apontados na rua. Eles não podem ser cobrados por voto. Você votou a favor do aborto, você votou contra o aborto. E aí pede impeachment, manda isso, manda aquilo. Enquanto estava prendendo o povo de um partido, estava todo mundo bonito na foto. A hora que mudou e começou a prender outros de outros partidos, eles começaram a ficar tudo feio na foto. Então, eu acho que... Senadora, apesar de política e mulher, eu tenho que ser imparcial. Não, tá certo, tudo bem. Tem direito à palavra também. Não, tá certo, desculpa. Concluir. Eu concluí, é isso. Tá bom. Então, Desmentindo que ela não tinha nenhum conhecimento jurídico, deu uma aula de direito comparado, etc. Então, realmente tem muita gente mudando... Isso enquanto o ministro Toffoli não fala e nem o Barroso para me desmentir. Tem um conjunto de perguntas aqui que me foi passado. Eu vou tentar sintetizar. Nós temos 20 minutos, se eu não me engano, para o término. Eu vou dividir em duas perguntas para cada um, começando pelo ministro Toffoli. Duas perguntas que me parecem mais essenciais aqui do que foram colocadas. Em primeiro lugar, se as Forças Armadas no Brasil reassumiram um pouco a função de poder moderador, especialmente a partir daquele momento do Twitter do ministro, do general Vilas Boas, ou seja, se em alguma forma o padrão moderador que durante a República Brasileira pertenceu às Forças Armadas, na República Velha, até 30 e depois de 46 em diante, e que o Supremo assumiu a partir de 88, se as Forças Armadas estão disputando esse papel. Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta, ministro, tendo em vista o fato dessa múltipla funcionalidade do Supremo, da múltiplas jurisdições que ele tem, se existe alguma reforma que pode ser feita para que o Supremo se torne uma corte constitucional. Pois bem, antes, alguns comentários rapidamente em relação à aula, verdadeira aula que nos deu a senadora Cátia Abreu. Tudo vai parar no Supremo. Final de outubro do ano passado, início de novembro, a ANTT solta uma resolução em que triplica o valor do frete. Isso dá um impacto enorme na economia brasileira. No dia seguinte, havia uma ação no Supremo Tribunal Federal. No dia seguinte.
não vou nem fazer juízo de valor, só estou dando um exemplo. De uma agência reguladora, o tema vai direto para o Supremo Tribunal Federal, que passa a ser o árbitro. E todas as outras instâncias começam a lavar as mãos. Elas não decidem. Deixa que o Supremo vai decidir. E esse Supremo que é transparente, esse Supremo que decide à frente de todos, à frente da TV Justiça, à frente da internet, à frente da rádio. Reflitam sobre isso. Agora, eu sou a favor da TV Justiça. Eu penso que na sociedade que nós estamos vivendo, nós temos que ter transparência, nós temos que ter eficiência e responsabilidade. A TV Justiça é um instrumento de transparência, a TV Justiça nos faz cobrar maior eficiência e a TV Justiça nos dá uma responsabilidade maior com toda a sociedade brasileira. Então, pedindo vênia à senadora, eu defendo a TV Justiça. Em relação ao ativismo, que também foi falado, nós não acordamos de manhã e decidimos julgar um processo. Eles estão colocados lá. O judiciário não age de ofício. E nós não temos, Oscar, Luiz, Roberto, aquilo que tem nos Estados Unidos. Esse tema eu prefiro não julgar. Nós deveríamos ter isso. Porque aí as outras instâncias de mediação, de solução de conflitos da sociedade, iriam agir. Então, é muito fácil deixar de julgar determinado caso no Superior Tribunal de Justiça, porque o Supremo vai julgá-lo. Não estou dizendo nada aqui. Vamos aguardar o Supremo. Depois as outras instâncias vão decidir. Se o Judiciário está abarrotado de questões, se o Supremo está abarrotado de questões que não deveria e que não existem em outros países e verdadeiramente não existem, a senadora está com toda a razão e deu uma aula de direito comparado, é porque há um fracasso em outras instituições de mediação e de solução de conflitos. Existem locais em que existem soluções de mediação de conflitos que resolvem esses conflitos sem ir para o Judiciário. Vou citar um exemplo concreto na área privada, o CONAR, o Conselho de Arbitragem da Publicidade e da Propaganda. Existe um acordo entre todas as agências de publicidade e todas as emissoras de rádio e televisão no Brasil de que as questões relativas à propaganda e à publicidade são decididas por um colegiado do CONAR e essa decisão é cumprida. A sociedade cumpre. Banco Central do Brasil, uma agência reguladora, decidiu o que decidir, os bancos cumprem. Então, veja, há locais em que os temas não vão parar corriqueiramente no Judiciário. E eu sempre dou como exemplo, senadora Cátia Abreu, o próprio Ministério da Agricultura, que é uma agência reguladora do maior setor produtivo brasileiro, o agronegócio. E quando nós analisamos a pauta do Supremo, os temas que chegam ao Supremo, são poucos os que dizem respeito ao agronegócio. Existem, mas são poucos. São poucos. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura é uma agência reguladora e o setor respeita aquilo que é arbitrado nessa agência reguladora, embora tenha um nome de ministério. Então, veja, a sociedade ela tem que se autossolucionar e o judiciário tem que ser a última ratio, aquilo que a gente diz bonito em latim, a última alternativa para buscar. Por quê? Porque nós temos instrumentos que são demorados, primeira instância, segunda instância, recursos, nós temos um sistema processual que é extremamente complexo. Outro dia, Oscar, um amigo me deu de presente um livro que ele escreveu aqui, fez um curso aqui, Como explicar direito processual aos americanos. Direito processual brasileiro aos americanos. Eu disse, it's impossible. It's impossible. Eu estou lendo o livro, porque realmente é uma obra de arte fantástica, explicar o nosso direito processual ao sistema anglo-saxão, como compreender aquilo. Quem sabe direito processual no Brasil, quem sabe direito no Brasil, sabe direito em qualquer lugar do mundo. Vocês que estão aqui estudando, tenham certeza disso e sabem disso. Quem estudou direito no Brasil sabe direito em qualquer lugar do mundo, vai ser um grande profissional do direito em qualquer lugar do mundo, porque não há
um sistema jurídico mais complexo do que o nosso, porque nós fomos copiando todos os modelos. Modelo americano, modelo europeu, Português. aí aparece uma novidade, a gente copia, né? Aí vem uma DPF, e aí vem a DPF contra a resolução da NTT, direto no Supremo. Bom, sei que temos pouco tempo. A pergunta qual era mesmo? Você conseguiu. A pergunta... posso fazer outra, mas a pergunta era sobre os militares. Os militares. Não vou me furtar essa pergunta, não, porque eu já escrevi sobre isso. Vários artigos, você conhece, eu já falei sobre isso publicamente. Historicamente, com o fim do Império, o Supremo Tribunal Federal foi pensado como poder moderador dos poderes e da federação. Por que da federação? Porque os estados, que antes eram províncias, passavam a ter autonomia e passavam a editar leis. Se aquelas leis fossem contrárias às leis da nação, tinha que ter algum órgão que julgasse essas leis incompatíveis com as leis da nação. Então, o Supremo Tribunal Federal. E os conflitos entre estados e União. Poder moderador. O Supremo, ele foi cambaleante nesse poder moderador. E, na verdade, quem ocupou esse espaço inicialmente na República Velha foram os coronéis, a República dos Coronéis, os pactos locais. Aí veio o tenentismo, veio Getúlio, e vieram, nesses momentos todos, os militares sendo exatamente os moderadores das crises, aí sim, crise com ruptura, não é instabilidade, não é discussão, é crise mesmo, é ruptura. Em 1924, em julho de 1924, São Paulo foi bombardeada. 350 mil moradores de São Paulo saíram da cidade de São Paulo. Saíram. São Paulo foi evacuada. Em 23, 24, houve a Guerra Civil, por conta da quarta eleição de Borges de Medeiros. Assis Brasil, que foi vencido por Borges de Medeiros na urna, não convencido, eles guerrearam. Do lado de Borges de Medeiros estava Getúlio Vargas. Depois, Assis Brasil foi ser ministro da Agricultura do Getúlio Vargas. O que ele pediu em troca? A justiça eleitoral, para acabar com a corrupção eleitoral. Então, vejam, nesses momentos todos, quem que foram os árbitros dessas crises? Foram os militares. O primeiro a falar nos militares como poder moderador das crises havidas na história do Brasil, na década de 50, foi Eugênio Goudin, que foi ministro da Fazenda de Getúlio Vargas. Eugênio Goudin, ele escreveu sobre isso a primeira vez. Depois, Raimundo Fauro, quando faz a sua magnífica obra, Os Dons do Poder, ele se refere nesse revezamento. Ele fala explicitamente, o poder moderador deveria ser do Supremo Tribunal Federal, mas acabou sendo assumido nos momentos de crise pelos militares. Mas o Supremo atuou em momentos de crise, sim, e atuou bem, como na questão relativa a Café Filho, aquele impeachment, a tentativa de se impedir a posse de Juscelino Kubitschek, legitimamente eleito, foi o Supremo Tribunal Federal que conseguiu solucionar a posse do Juscelino Kubitschek. Então, vejam, o Supremo e os militares atuaram como poder moderador. O que eu tenho dito muitas vezes, já disse em palestra e em artigos que escrevi, é que se nós, enquanto judiciário, e a senadora um pouco tocou isso, nós atuarmos com um ativismo que vai além das nossas possibilidades, nós vamos cometer o mesmo erro que os militares cometeram em 64. Porque eles foram acionados para ser o poder moderador, assumir e ter eleição em 65. Esse era o objeto do AI-5. Aí veio o AI-2, aí veio o AI-3, aí veio o AI-1, era o objeto do AI-1. Aí veio o AI-2, o 3, o 4, até o 5, que aí fechou o Congresso, aposentou 3 ministros do Supremo, etc. e tal. Então, esse desgaste deles terem ficado 20 anos no poder foi um desgaste institucional muito grande. Muito grande. E se criou uma visão hostil a eles, quando, na verdade, são extremamente preparados, são pessoas com uma formação de excelência, são extremamente competentes e são leais e hierárquicos. Então, na verdade, eu não vejo nenhum problema, nenhuma dificuldade. Esse tema foi colocado ontem também por Fernando Henrique. Ele diz claramente, quem está no governo hoje são militares da reserva. E não há nos quartéis nenhum movimento, e nós não vivemos mais no mundo da Guerra Fria. É outro contexto.
Nós não temos que temer uma solução militar, não haverá. Eles não querem. Eles querem ajudar o Brasil, eles querem colaborar com um país melhor. E penso que, no atual governo, no atual Poder Executivo, eles vêm desempenhando um papel de excelência, vêm desempenhando um papel significativo. Bom, senadora, tem também várias perguntas para a senhora. Eu gostaria de destacar duas. Uma, acho que em reação à sua própria fala, de que o Supremo também ele responde a muitas das demandas, e o ministro Toffoli falou isso, que o Supremo não opta sobre o que ele vai julgar, ele é responsivo. Eu, inclusive, acho que esse é o termo mais correto para designar muitas das decisões do Supremo do que o ativismo. Ele é responsivo. Alguém está questionando que existe um grupo dentro da sociedade, os homossexuais, que não podem realizar a satisfação do seu projeto existencial, não pode se juntar, e reclamam ao Supremo Tribunal Federal porque, por mais de 20 anos, o Congresso deixou de fazer isso. E está lá um direito da Constituição, a igualdade, a dignidade, o Supremo, então, tem que responder. Então, como é que hoje os políticos podem discernir entre o que é ativismo e o que é responsividade, que, na realidade, é uma decorrência da própria omissão do campo político de tomar decisões que são custosas? Talvez uma das coisas que nós tenhamos assistido ao longo desses 30 anos é que muitas decisões custosas ao parlamento, porque antipopulares, elas não são tomadas, aí o Supremo é provocado para tomar. Então, como é que a gente faz essa distinção? E uma outra questão que foi colocada, acho que na minha pergunta inicial, mas também aparece aqui nas perguntas, é, afinal, o Senado irá retaliar o Supremo através de CPIs ou não? O fato do Supremo ter passado a julgar políticos vai gerar uma reação do Senado Federal de julgar ministros? Obrigado pelas perguntas, e eu já começo falando pelo Senado. No Tocantins, de 11 desembargadores, há um tempo atrás, 5 foram aposentados, acusados de venda de sentença. Então, graças a Deus, hoje o nosso Tribunal do Tocantins está muito bem, pessoas honestas, corretas e muito preparadas, e nós ficamos muito tranquilos com isso. A CPI da toga, tão comentada no Brasil, ela chegou até mim para assinatura. Eu já não gosto de CPI, porque eu participei da CPI como era o nome? Não. A CPI de Goiás, do Cachoeira. Um dia eu cheguei na CPI, é o que mais enfrentei, briguei com aquele bandido. Um dia eu chego na CPI, cadê a CPI? Não, acabou. Mas como assim? Não, o relatório está pronto, e ali votaram. Então, eu falei, nunca mais na minha vida. Bom, aí o cidadão, um senador novo, desse eleito agora, trouxe a CPI, discutiu num grupo de 12 pessoas e disse assim, Kátia, eu queria fazer uma CPI para investigar determinados juízes que mudam as suas decisões sem nada de novo. Eu falei, olha, eu não gosto de CPI, mas nesse caso eu concordo com você que seria uma maneira de investigar pessoas específicas que estão numa má prática. No dia que ele me trouxe a CPI, no meio daquela votação no sábado da mesa do Senado, pela primeira vez, ele trouxe e eu assinei. No dia seguinte, eu vejo nos jornais. CPI nos tribunais superiores. Quase caí para trás. Não era o que tinha sido combinado. Por quê? Era superior, STJ, o de trabalho, o militar, o Supremo, porque eu ainda não perdi o juízo. Porque se nós abrirmos uma CPI geral e restrita em cima das cortes do Brasil, o que vai virar democracia? Isso é uma irresponsabilidade e, com certeza, impulsionado por essa rivalidade que eu disse agora há pouco. Então, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de investigação. É o mesmo que fazer uma CPI em Harvard. Não, espera aí um pouquinho. O que tem de errado lá? Qual é o momento específico? Qual é o detalhe? O que nós vamos investigar? Ato específico. Assim como no Congresso. Vamos abrir uma CPI contra todos os senadores. Nós vamos acabar com a democracia. Nós precisamos preservar as instituições e sermos justos com pessoas e instituições.
e não generalizar. Eu passei por isso a vida inteira defendendo o setor agropecuário, que, de forma generalizada, era visto como bicho-papão da natureza brasileira. Eu sofri com isso mais de 20 anos da minha vida. Então, eu odeio preconceito, odeio generalizar. Então, eu sou contrária. E, principalmente, ainda mais agravado, pelo momento político que nós estamos vivendo no país. Nós estamos precisando de acabar com essa guerra nacional de nós e eles, eu contra eles, eu que sou de direita, eu que sou esquerda. Eu não posso nem ouvir essas duas palavras mais. Tomei horror. Então, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisas que vão dar resultado na vida das pessoas. Então, o que uma CPI da toga faria com o Congresso Nacional? Alguém aqui imagina o que aconteceria? Não ia ter uma reforma votada. Zero. O Congresso ia paralisar, porque não ia ficar só nos tribunais superiores. Ninguém imagina isso, né? E nós íamos permitir que ficasse apenas nos tribunais superiores. Tem muita coisa por aí para ser investigada, então. Então, eu acho que, nesse momento, nós estamos precisando pacificar o relacionamento entre as instituições. E, quando eu falo da TV Justiça, eu falo porque o Congresso ele é muito submetido à pressão popular. Isso é uma coisa natural. Quem não quiser ser político tem outras opções. Agora, a nossa vida é sob pressão popular. E nós somos eleitos e optamos por isso. Então, claro que a gente deve e pode votar em várias oportunidades de acordo com o que o seu eleitor quer. E a justiça brasileira, a Corte Suprema, ela justamente no anonimato, que é o mais importante, é por isso, ela pode corrigir rumos do ponto de vista de direitos que não podem ser afetados. Pode consertar muita vontade, muita política errada que pode ser feita no Congresso. Então, essa questão de ser transparente, o resto do mundo inteiro não tem essa TV. Nós temos que proteger essa corte. Ela não tem nada a esconder, absolutamente. Hoje, no Brasil, esconder alguma coisa, algum feito equivocado, é praticamente impossível. Agora, imagine que os 11 ministros do Supremo, esses ou outros no futuro, vão se reunir para fazer alguma coisa contra o Brasil ou contra a Constituição. Nós não temos instrumentos para isso? Temos, sim, inclusive o Congresso Nacional. Agora, expô-los na maneira que eles estão expostos, eles não podem, na minha opinião, ser tratados como políticos. Eles não podem ter esse tratamento. Tem um exemplo que eu ouvi de um juiz muito importante. Um juiz muito importante, eu vou me lembrar do nome dele, mas talvez o Toffoli se lembre mais. O juiz mais antigo, o nome dele era muito complicado, e ele foi se hospedar num hotel nos Estados Unidos. E, na hora que ele foi se hospedar, o recepcionista falou, só podia soletrar seu nome, porque ele é muito difícil? E aí ele soletrou. O recepcionista disse, é o mesmo nome daquele juiz lá, da Scalia. Juiz Scalia. Aí o recepcionista disse para o próprio juiz, é o nome igual daquele juiz da Suprema Corte? Exatamente, igualzinho, meu nome é igual ao dele. Então, é esse anonimato que Scalia disse que queria viver para o resto da vida, para que ele pudesse julgar com total imparcialidade e anonimato. Então, eu continuo defendendo isso. Eu respondi? Você respondeu uma, mas eu acho que o nosso tempo acabou. A outra era o quê? Então... temos mais 5 minutos. A outra era que das era omissões. As omissões do do ativismo. Então, vamos lá. Do ativismo. Aí tem mais 2 minutos. Do ativismo, gente, quem sou eu para falar isso para ministro do Supremo? Ainda mais... O ativismo como consequência da omissão do parlamento. Sim. O parlamento que deixa de regular. Olha, na democracia e na Constituição tem um papel de cada um, não tem? Desculpa, ministro Toffoli, mas eu, com toda a minha ignorância, vou falar, tá? Na Constituição está escrito exatamente o que cada um tem que fazer, não tem? Então, que omissão? Omissão no quê? Omissão onde? O Supremo tem um papel de defender a Constituição. Ele não tem a obrigação de legislar. Se o Congresso está falhando, ele que se entenda com a população. Não tem que substituir poder e instituição, porque senão vira um poder ditatorial. Nós temos que discutir, debater, fazer audiência pública, correr para cá, para lá, pedir voto, aguentar pressão na rua. Não, aí o Supremo vai lá rapidamente, decide. Não, tem que ter o tempo de cada um. O tempo de cada um precisa ser respeitado para que a gente possa ter as instituições valendo neste país.
Vocês não acham que no Congresso eu morro de aflição de ver coisas aprovadas que não são aprovadas? Vocês não têm noção. Cada deputado e cada senador tem o seu pacote de leis que ele gostaria de aprovar ontem. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Democracia, gente, é boa demais, não é? Mas dá trabalho. Mas, meu Deus, dá trabalho demais. No mundo inteiro dá um trabalho terrível, porque a fala... Eu, com os anos de política, eu fiquei rouca, comecei a ficar rouca, de tanto conversar. Então, não existe ativismo. Quando eu disse que o Supremo está por uma Constituição muito gorda e por pressão forte popular, com atividade muito intensa em vários setores que ele não tinha obrigação. Então, não tem essa coisa, não pode existir essa coisa de que o Congresso não fez, nós vamos fazer. Então quer dizer que se alguma matéria, algum mandato de segurança que o Supremo demorar a julgar, vamos embora levar para o Senado para julgar lá? Vocês acham que isso está correto? Então, o que dói em Francisco, dói em Chico. Então, eu tenho que ter paciência com o Supremo. Eu posso até pedir audiência. Ô, ministro Toffoli, me recebe aí, eu quero levar um memorial. E todos recebem, gente. Todos, todo mundo, eles recebem, tem uma paciência de Jó. Agora, eles têm um momento deles. Ou eles também não têm os seus problemas internos, igual o Congresso Nacional tem. Eu tenho que respeitar o momento deles. Agora, vou julgar mandato de segurança? Vou julgar inconstitucionalidade no Congresso? Não. Assim como eles não podem legislar. No caso da homofobia, eu trouxe esse exemplo. Você acredita que eu trouxe esse exemplo? Esse exemplo é o seguinte. Em primeiro lugar, eu odeio preconceito, já disse. A homofobia devia ser crime hediondo, certo? Mas é um exemplo fantástico e eu agradeço ter colocado isso. Então, homofobia é inadmissível e nojento. Agora, vamos lá. Na Constituição, no seu artigo 3º, inciso 4º, trata dos preconceitos de origem, raça, sexo, que está falando é gênero, tá? Cor, idade, não pode me tratar diferente porque eu sou mulher ou porque eu sou homem. Idade e quaisquer outras formas, que isso é preconceito. Isso é preconceito. Não disse que é crime. Aí a lei vem dizendo e determinando o que é crime, que é a lei do crime de racismo, que é a Lei 7.716, no seu artigo 1º. Olha aqui. Punição para crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vocês escutaram em algum lugar aqui homofobia ou idade? Esqueceram de pôr. Não puseram idade, que está na Constituição, e homofobia, quando foi feito, em 1989, nem se falava nesse assunto. Então você não quer criminalizar o ato de homofobia? Não. Nós estamos falando de Constituição, de Supremo e de lei. Nós, senadores e deputados, temos a obrigação, eu tentei falar no Senado hoje, para saber se tinha algum projeto de lei em andamento. Se não tiver, eu garanto que farei. Garanto que farei o projeto de lei para incluir na lei do crime de racismo, não como racismo, mas o preconceito contra a homofobia. Aí sim, isso é papel do Congresso Nacional. Nós somos representantes do povo brasileiro. É isso que o povo brasileiro quer. A maioria quer que vota. Se o povo quiser a maioria, vocês podem ter certeza que vota. Agora, isso não pode ser invadido. Essa é a minha opinião modesta. Ministro Toffoli, tem aqui duas perguntas que dizem respeito, eu já tinha mencionado antes, a questão da eficiência do Supremo. Quer dizer, como é que o Supremo vai fazer para que ele não seja afogado em tantas causas e ele possa se concentrar naquilo que é mais importante? O senhor vê alguma medida, alguma proposta de reforma para que o Supremo se torne uma corte constitucional mais robusta e não um tribunal que fica sendo objeto de demandas inúmeras, especialmente recursais, que ele tem que decidir todo dia. E a outra questão é a questão da transparência. O senhor deu passos importantes na construção de uma agenda mais transparente, porque essa é uma questão que muitas vezes as pessoas que não acompanham o direito de perto não se dão conta, que muito mais importante do que uma decisão do Supremo, às vezes é uma não decisão. É aquilo que fica parado no Supremo por anos, em pedidos de vistas, etc. Como é que o Supremo deveria atacar a questão da intransparência da Corte? Obrigado, Oscar.
Bom, antes de tudo, queria deixar claro o seguinte: eu tenho muito orgulho do nosso Supremo Tribunal Federal. Tenho orgulho e prazer de trabalhar com os 10 colegas que lá estão. Todos pessoas que dedicam 24 horas por dia para dar cabo da quantidade de demandas que nós temos, com a maior seriedade, com a maior boa vontade e com o maior interesse de fazer o que entende ser o melhor para a nação, para o povo brasileiro, para a relação entre os poderes, para a nação como um todo. Pois bem, algumas questões que nós estamos fazendo, trabalhando com inteligência artificial, estamos trabalhando com dados estatísticos, nós estamos visitando todos os tribunais do país, os mais de 90 tribunais do país em relação a recurso extraordinário, estabelecendo sistemas de controle na origem da admissibilidade. Então, nós estamos identificando os problemas, vendo as formas de solução e encaminhando essas soluções. O velho método ver, julgar e agir, né? Nós não podemos trabalhar em achismo. Eu acho que o Supremo está tendo uma demanda muito grande. Não, nós temos que quantificar isso, identificar isso, ver onde é que estão os gargalos, diante do diagnóstico, fazer um juízo de valor sobre esse diagnóstico e tomar os encaminhamentos. Isso está sendo feito, não cabe aqui, na nossa discussão, detalhar as várias questões que estão sendo colocadas. Estamos agora, o próprio Luiz Roberto apresentou uma série de ideias interessantíssimas de alteração regimental para aprimorar o plenário virtual, para aprimorar a nossa possibilidade de nos dedicarmos mais tempo, para que nós possamos dedicar mais tempo para as grandes causas, para os grandes temas. Porque todo dia que nós temos uma sessão plenária, seja a quarta-feira, seja a quinta-feira, nós temos na pauta 3, 4, 5 grandes temas, que, na verdade, num país como os Estados Unidos, eles não julgariam isso nessa forma como nós fazemos. Por quê? Porque eles têm a possibilidade do não julgar. Então, quando se critica o pedido de vista, na verdade, o pedido de vista é exatamente essa ideia de que aquele ponto, naquele exato momento, não é o melhor momento de se julgar. Então, na verdade, como nós não podemos dizer não vamos julgar, como outras cortes dizem, nós temos que enfrentar esse tema, e às vezes ele é pautado, aí um colega entende, isso aqui não é um momento maduro para se decidir isso e pede vista. Então, a vista é uma forma de você trabalhar exatamente dentro desse sistema. O ideal fosse que nós não precisássemos decidir tudo sobre tudo que nos chega e que nós tivéssemos a possibilidade de vir a dizer, este tema eu não vou julgar, essa repercussão geral nós vamos retirar. Nós estamos discutindo isso, Luiz Roberto, eu e alguns colegas temos discutido isso exatamente, vamos diminuir o número de repercussão geral porque você trava o sistema, você trava os outros tribunais. Então, para dar fluência, nós precisamos modificar isso. Do ponto de vista normativo, são duas questões. Por exemplo, fui fazer a pauta do semestre, do primeiro semestre de 2019. Verifiquei que tinha mais de 1 trilhão de tema tributário no Supremo Tribunal Federal. Como explicar isso para um investidor? Como explicar isso à sociedade? Questões colocadas por quê? Porque a nossa Constituição detalha exatamente, minimamente não, de maneira absolutamente detalhada, e não só minimamente, as questões relativas à matéria tributária. Então, tudo vai ser judicializado. Daí aquilo que a senadora disse, nós temos que, em determinados pontos, realmente desconstitucionalizar. Então, nós temos, por exemplo, essa questão da reforma constitucional, toda reforma constitucional coloca mais texto na Constituição. Ao colocar mais texto na Constituição, resultado, mais judicialização. Mais judicialização, porque você cria mais estabilidade nas interpretações. Porque, como diz o Eros Grau, o que está na Constituição não é lei, não é norma, é texto. A norma vai ser aquilo que vai ser aplicado no caso concreto pelo judiciário. E a sociedade, ela quer ver essa norma, a norma na prática, a norma efetiva, a norma concreta. Então, quanto menos texto, menos nós vamos ter
a possibilidade do judiciário ser chamado a intervir. Intervirá naqueles grandes temas, nas grandes questões. Nós temos, então, essa reforma e uma outra reforma que eu penso, mas isso ainda nem conversei muito com os colegas e sei que geraria polêmica, mas vou colocar aqui no ar, que realmente nós dessemos ao Supremo Tribunal Federal como uma corte constitucional que o é também, além de ser o ápice do sistema do judiciário brasileiro, recursal, dar o poder do não decidir. Esse tema eu não vou decidir. Por quê? Porque não é o momento político. Exatamente ao encontro do que disse a senadora Cátia Abreu. Muitas vezes é melhor o Supremo ter paciência histórica e aguardar que o Congresso decida. E não entre nessa escalada política da briga, da peleia, que é própria da sociedade. Porque senão nós corremos o risco, como eu disse, que acabou acometendo aos militares quando eles quiseram resolver todos os problemas da sociedade brasileira e ficaram 21 anos no poder. Nós temos que ter, então, uma autocontenção. Aquilo que eu já escrevi e já disse, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ter prudência. Nós não temos um instrumento que não seja a nossa consciência e a nossa autocontenção. Nós não temos um instrumento jurídico. Talvez o Congresso pudesse nos dar esse instrumento, senadora, exatamente dizendo, olha, o Supremo pode chegar à seguinte conclusão: este tema aqui é melhor não julgar, arquive-se. Não que ele não possa ser colocado futuramente. Ele pode vir a ser colocado futuramente e, com certeza, ele virá a ser posto futuramente, conforme o tema seja este ou aquele. Como aqui no Supremo Tribunal, na Suprema Corte dos Estados Unidos, todo ano vem a questão do aborto. Todo ano. Só que eles falam, esse tema eu não vou julgar agora de novo. Já foi julgado. Esse tema eu não vou julgar agora de novo. Já foi julgado. Um dia pode ser que eles enfrentem esse tema. O dia que eles entenderem maduro para fazê-lo. Nós não temos esse instrumento no Brasil. Eu penso que, se esse instrumento viesse, seria extremamente oportuno para que nós não ficássemos represando todo o sistema judicial brasileiro e muitos segmentos do setor administrativo, que ficam esperando a decisão do Supremo. Enquanto o Supremo não decidir aquele tema, eu não faço nada. Outro dia fui procurado lá por delegados e agentes da Polícia Civil e Polícia Federal. Existe uma lei que estabeleceu o banco de DNA. O banco de DNA. Ora, o banco de DNA já existe, está na lei. Só que eles disseram, nós não conseguimos colocar isso em efetividade, por quê? Porque existe uma ação direta de inconstitucionalidade contra o banco de DNA. Então, nós ficamos com medo de colher o DNA dos presos e depois nós sermos responsabilizados caso o Supremo venha decidir que aquilo é inconstitucional. O mesmo aconteceu, Luiz Roberto, lembra bem, porque nós atuamos, neste caso, você na qualidade de advogado privado pro bono, eu na qualidade de advogado-geral da União, o aborto de feto anencéfalo, a pesquisa da célula-tronco. Aborto de feto anencéfalo, não, desculpe, a pesquisa de célula-tronco. A pesquisa de célula-tronco. No caso da pesquisa de célula-tronco, eu perguntava para Maiana Zates, por exemplo, por que vocês não fazem pesquisa? Porque ninguém vai investir em pesquisa enquanto o Supremo não decidir o tema. Mas a lei estava vigorando, porque o princípio qual é? Legitimidade da lei. O pressuposto qual é? A lei é constitucional até que se declare inconstitucional. Só que ninguém investia em pesquisa, por quê? Porque, e se o Supremo lá na frente decidir que isso é inconstitucional? Para todos esses projetos. Então, não havia pesquisa. Então, o Supremo tem que dar a chancela de tudo. É como se, para tudo acontecer no Brasil, tivesse que ter um carimbo do Supremo Tribunal Federal com trânsito em julgado. Esse tema transitou em julgado. Bom, nossa sessão está transitando em julgado. Eu queria agradecer imensamente a presença em primeiro lugar, dos dois painelistas. É um privilégio poder ter esse diálogo franco e aberto. Eu queria entregar para a organização, ali para o Henrique e a Vitória, que nos apresentaram uma Constituição em inglês, que talvez seja útil aqui para os estudantes. Tradução feita no Supremo Tribunal Federal, recentemente, uma edição recente. Bem, aqui, os estudantes. Primeira vez que ela tem em PDF também, acesso, podemos depois disponibilizar para... Interessante para quem atua aqui, né, estuda. Primeira vez que eu tive com o ministro da Suprema Corte Americana, a ministra Sandra O'Connor, fiz uma pergunta para ela, falei, essa pergunta eu não posso responder,
porque ela ainda vai ser julgada, então eu não posso falar nada sobre isso. Aí eu fiz uma outra sobre algo que já tinha sido julgado. Ela falou, bom, essa eu não preciso responder porque a decisão da Corte já está tomada, né? Foi muito frustrante. E é um prazer ter aqui a possibilidade de conversar com o ministro Supremo que não se furtou a responder nenhuma das questões, né? E o que é importante nesse momento, realmente, no Brasil, é ter a clareza que as discordâncias não são sinal de que o sistema está entrando em colapso. As discordâncias são a condição natural da separação de poderes. Então, eu agradeço muito ao ministro Toffoli a abertura e a disponibilidade de discutir. Também foi um privilégio participar da mesa com a ministra Cátia Abreu, que tem sido uma política muito inovadora no Brasil, né? Tem inspirado muitas mulheres a entrar na política, tem tido um papel muito combativo, né? E agradecer também, e realmente a única discordância é que a senhora é uma especialista em direito constitucional comparado, né? Era falsa a sua informação de que não era do ramo, né? Agradecer imensamente a todos, acho que um privilégio também ter aqui a Tabata, o Eduardo Cury, meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, e agradecer aos organizadores por colocarem esse evento de pé, meu amigo Osni, que me convidou, meus queridos amigos. Um abraço, até logo.